Oi pessoal do segundo termo B, vamos para mais uma aulinha de física, aulinha número 7 do segundo bimestre. Hoje nós vamos ver uma teoriazinha sobre calor latente. Os exercícios com os cálculos a professora vai deixar para uma outra aula, que será a nossa aula número 8, tá bom? Quero que vocês entendam, compreendam a diferença entre calor latente e o que nós tínhamos acabado de estudar na aula número 6. É o seguinte, pessoal, na natureza, se você observar, os corpos podem apresentar-se em três estados: sólido, líquido, gasoso, né? Que dispensa explicações sobre isso, né? Depende do quê? Da disposição, do arranjo das moléculas, né? Das partículas desse corpo. Então, dá para identificar com muita facilidade se um corpo está no estado sólido, líquido ou gasoso. Se uma substância recebe ou se ela cede calor, a sua temperatura pode variar e pode não variar também. É difícil de entender isso, mas, por exemplo, se você pegar um copo de água gelada, dentro desse copo ter, por exemplo, água e bastante pedras de gelo, veja bem, naquele copo coexistem, estão juntos, água no estado líquido e gelo, que é água no estado sólido. Então, ali naquele momento, a temperatura é 0 graus Celsius. E você tem ali uma variação, não está havendo ali uma variação de temperatura. Coexistem, estão no mesmo ambiente, no mesmo processo, água líquida e gelo, que é água sólida. Então, se uma substância pura recebe ou cede calor e a temperatura ali não está variando, como nesse caso, tá, pessoal? Eu tenho água e tenho gelo dentro do mesmo copo. Se você botar o termômetro ali, a temperatura não vai variar até que todo aquele gelo não derreta. Correto, pessoal? Ou se for o contrário, se essa água e esse gelo forem para o freezer a ponto de que tudo isso se congele, né? Fique sólido, a temperatura não vai variar até que fique tudo sólido. Então, é uma coisa que você nunca parou para pensar. Eu estou tendo que te contar isso. Tá certo? É normal você achar que não. Ah, tá derretendo o gelo, tem água e tem gelo no copo, então a temperatura ali vai ser diferente, vai mudar a temperatura. Não, enquanto coexistirem gelo e água, a temperatura vai estar igual, não vai estar variando, tá bom? Sabe por que isso acontece? É porque ali está acontecendo uma mudança de estado físico daquela matéria, daquela substância, certo? Então, no momento apenas de transformação, de mudança de estado físico, a temperatura não varia. Você acha que não, você acha que eu estou mentindo, mas só que isso é uma realidade, tá bom? Então, é aí que entra o conceito de calor latente, certo? Então, gente, ó, no momento em que está havendo a mudança de estado, que ainda coexistem, por exemplo, gelo e água juntos, ou que a água está virando vapor, ou daqui para lá, ou de lá para cá, nesse momento da transformação de mudança de estado físico, a temperatura não varia, tá bom? Sinto muito, é a vida, isso acontece. Coloquei aqui para vocês, né, aquele esquema antigo que a gente já viu na escola há muito tempo atrás e que sempre aparece. Vamos relembrar o nominho das mudanças de estado físico? Então, se eu tenho ali o gelinho, por exemplo, sólido, não precisa ser exatamente gelo, pode ser outra coisa, mas vamos pegar como exemplo a água no estado sólido, gelo. Se a água se aquele gelo recebe calor, ele vai derreter até virar líquido. Esse processo de derretimento do sólido para virar o líquido, o nome desse processo é fusão, certo? O líquido, se receber mais calor, coloca um foguinho aqui, coloca ele no micro-ondas, por exemplo. Se você der calor, né, se ele receber calor, esse líquido, ele vai ferver, que é a ebulição, e vai começar a evaporar. Esse processo se chama vaporização, que a gente pode dividir em duas situações, no momento da fervura e no momento em que está evaporando ao mesmo tempo que está fervendo, certo? Então, ó, fusão, sólido para o líquido, vaporização, evaporação ou ebulição, quando vai indo do líquido para o gasoso. Nesse caso aqui, está o corpo, né, o objeto, a substância está recebendo calor.
E se passar direto do sólido para o estado de vapor, a gente diz que houve sublimação. Onde que ocorre essa sublimação, pessoal? Sabe aquela situação que você está, por exemplo, numa festa e que tem gelo seco? Aquele gás carbônico lá, aquele CO2, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Sabe aquela fumacinha que parece aquele vaporzinho lá? Está passando direto do sólido para o gasoso. A gente fala que houve sublimação. Não fica líquido primeiro, depois põe fogo e esquenta e vai vaporizar, tá bom? Se for o contrário, né, de gasoso, liquefazer, né, se condensar, não é isso? Aquele líquido está evaporando em contato com uma superfície mais fria, ele perde calor, ele cede calor. Nesse caso aqui, pessoal, então do gasoso para o líquido, derreter do gasoso para o líquido, chama-se liquefação ou condensação. E do líquido, se for congelar, se ele perder mais calor, né, se ele ceder calor para outro ambiente e ele for colocado no freezer, por exemplo, e endurecer, virar sólido, o nome disso então é solidificação. E se for direto, que nem no caso também, tá, do gelo seco lá que eu falei para vocês, o caminho de volta, seria então a sublimação. Tudo bem? Verifica-se experimentalmente, então foi feita experiência que mostrou para quem fez que a quantidade de calor latente, a quantidade de calor que foi cedida ou recebida durante a mudança de estado físico somente, tá bom? Então verifica-se experimentalmente que a quantidade de calor latente é diretamente proporcional à massa da substância que muda de estado e a uma constante de proporcionalidade chamada calor latente. Então essa fórmula aqui, ó, Q igual a ml, que a gente brinca com os alunos para decorar, Q mole, tá? Essa fórmula aqui do Q mole, Q igual a ml, ela diz o seguinte, que quando o corpo está mudando de estado físico, tá bom? Que não há mudança de temperatura. Pode ver que aqui não tem delta teta, ó. Não tem T de temperatura, não tem aquele símbolo teta de temperatura. Por quê? Porque não vai variar a temperatura do corpo quando ele está mudando de estado. Então, essa fórmula é somente para quando está em mudança de estado físico. Qualquer uma das alterações de mudança de estado físico. A temperatura não se altera, ó, a temperatura não varia na mudança de estado, acredite nisso. Sinto muito, mas é real, tá bom? Então, por isso que nem tem o delta teta aqui, ó, na fórmula. Porque a temperatura não vai mudar. Durante toda a mudança de estado, tá derretendo, tá vaporizando, tá liquefazendo, tá solidificando. Durante a mudança de estado físico, a temperatura vai ser aquela, que para cada substância depende. Então, por isso que nem tem temperatura aqui na fórmula do Q mole, tá bom? Esse M é de massa, quantos gramas de massa está tendo ali, passando pela mudança de estado. E esse L é a tal constante de proporcionalidade chamada calor latente, tá bom? E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos para vocês, ó. Antes eu fiz uma definição aqui que eu quero que você guarde. O calor latente, ou seja, o L, tá bom, ó? O calor latente, o tal do L, de cada substância depende da mudança de estado que está ocorrendo com aquela substância. Olha só, coloquei alguns exemplos aqui para você, ó. Coloquei aqui, gente, os calores latentes da água, os L da água. LF é calor latente de fusão, LS é o calor latente de solidificação, LV, calor latente de vaporização, e LC ou L-conde que eu coloquei aqui é o calor latente de condensação. Então depende do estado físico que está ocorrendo, da mudança de estado físico que está ocorrendo com a substância, para o valor ser diferente. Certo, pessoal? Então, quando eu falo assim, ó, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então, o que quer dizer isso? Ó? Quer dizer que cada grama de gelo, tá? Ó, vai derreter, calor latente de fusão. Cada grama de gelo para derreter, para fundir a 0 grau, né? Porque é nessa temperatura que o gelo derrete, começa a derreter. Cada grama de gelo para derreter a 0 grau necessita receber
80 calorias. É isso que significa LF igual a 80 cal por G, tá bom? Quando eu falo assim, ó, LS é menos 80 calorias por grama, o que significa isso? Que cada grama de água líquida a 0 grau, para se solidificar, para virar gelo, necessita perder 80 calorias. Ó, é 80 calorias a menos por grama, certo? Mesma coisa aqui, pessoal, para o LV, que é o calor latente de vaporização. São 540 calorias, é diferente o número, ó, certo? Mais difícil vaporizar do que derreter. Então, ó, o que quer dizer isso? Que cada grama de água líquida a 100 graus agora, pessoal, 100 graus, porque começa a vaporizar a 100 graus Celsius, lembra disso? Então, cada grama de água líquida a 100 graus para vaporizar necessita receber 500 calorias, 540 calorias. E aqui é o contrário, ó. Cada grama de vapor de água a 100 graus, para se condensar, para se derreter, para ficar líquida, necessita perder 540 calorias, certo? Então, é isso o significado dos calores latentes. O calor latente, ele é uma constante, é um número que foi calculado experimentalmente durante a mudança de estado físico, não de temperatura, porque não varia a temperatura quando está mudando de estado. Tudo bem? E aí os cálculos ficarão então para a próxima aula, para não ficar muita informação para vocês hoje. Fiquem com Deus, ótimo final de semana.